Queridos irmãos e irmãs, uma saudação a todos vocês que nos acompanham na meditação do texto bíblico do Evangelho que ouvimos na Santa Missa deste domingo. Estamos no segundo domingo da Páscoa. Vamos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Dito isso, soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: "Nós vimos o Senhor." Tomé, porém, disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque me viste, creste? Felizes os que não viram e creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Queridos irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho de São João nos fala sobre a ressurreição de nosso Senhor. Nos fala também que a ressurreição não é a constituição de fantasmas. Jesus Cristo não é um fantasma. Ressuscitado, se apresentou aos discípulos e disse a Tomé: "Coloca a tua mão aqui no meu lado, onde a lança furou o meu peito. Coloca os dedos aqui nas marcas dos pregos nas minhas mãos." Ou seja, é físico. A gente poderia se perguntar, mas bem que Jesus poderia aparecer de novo desse jeito para nós, para que a gente acredite. Será que é preciso de novo? Aqui nos lembramos de uma história que está na tradição da vida e da fé católica. Pedro quis fugir de Roma porque os cristãos estavam sendo mortos na arena. Ele quis fugir, talvez pensando na sua autopreservação, pensando inclusive em preservar o anúncio da Boa Nova. Se ele ficasse ali, seria morto, então era melhor ele ficar vivo. E no meio do caminho encontrou Jesus, que ele não conheceu inicialmente, que disse a ele: "Pedro, onde você vai?" E ele disse: "Estou voltando de Roma, estou indo para outro lugar." E Jesus então disse a ele: "Será que é preciso eu voltar de novo para ser crucificado outra vez?" Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer em toda a Páscoa, para nós crermos que Jesus Cristo está vivo e ressuscitado. E não é uma vida espiritual no sentido em que alguém que nós não vemos. Não, nós vemos. É preciso compreender apenas o sentido desta visão ou desta compreensão que nós podemos ter.
Jesus diz a Tomé: coloca a tua mão aqui do meu lado e verifica o buraco da lança no meu peito. Coloca o teu dedo aqui nos buracos dos pregos nas minhas mãos. Será que nós precisamos disso de novo para crer? E aí nós dizemos que São Tomé virou um exemplo para nós daquele que não acredita. É preciso ver para crer. Mas se eu vejo, eu não preciso mais crer. Eu estou vendo. Os olhos veem as coisas físicas. Mas e a minha vida espiritual? A minha alma vê o quê? Por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos ir mais longe. O conhecimento nosso deve transcender, ultrapassar aquilo que as vistas podem ver, aquilo que os ouvidos podem ouvir, aquilo que os nossos sentidos podem perceber. Jesus Cristo está vivo, ressuscitado, presente no meio do seu povo. E nós precisamos testemunhar. É necessário testemunharmos esta sua presença.